E a galera Game of Thrones, umba, 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 gente, é hino, né? Eu acho que é impossível falar essa música e quem é lá da década de 90 não lembrar de alguma coisa, não lembrar de algum momento. Então vamos lá, o tema de vídeo de hoje é sobre Banheira do Gugu. Eu acho que hoje é impossível você imaginar um mundo sem comunicação, sem internet, sem WhatsApp, sem Instagram, sem Facebook. É tudo tão rápido, né? Comunicação, falar com as pessoas, o streaming, Netflix, tudo que isso proporciona é maravilhoso. Só que nem sempre foi assim. Vamos um pouquinho mais para trás, lembrar de décadas em que não rolava tanta facilidade de comunicação e acaba que o acesso a programas era mais restrito. Nesse sentido, é aquela coisa, o que tinha para ver, entendeu? E nesses momentos havia a guerra de audiência das emissoras, que eram quem realmente só elas faziam essa transmissão de conteúdo para as pessoas, para as massas, né? E nesse sentido tinha, na década de 90, um programa icônico chamado Domingo Legal, que tem até hoje, só que não é como é hoje, era um pouquinho mais apimentado, numa época mas tão doida, que eu acho que só mesmo nesse momento para ter esse tipo de programa. Mas para lembrar do programa, do quadro que eu quero falar, vamos entender o que é a década de 90. Gente, é como eu já falei, não havia smartphone, não havia internet, não havia tudo que hoje em dia as comunicações elas oferecem, então as pessoas tinham recursos escassos de comunicação. O que acontece? Chegou domingo, a família não tinha o que fazer, não tinha pra onde ir, não tinha como ver Game of Thrones, não tinha como ver nada, não tinha como ver Netflix, não tinha como ver HBO. O que vai fazer? Sentar na sala e assistir a guerra pela audiência que tinha entre Faustão, que é o programa que tem até hoje, e o Domingo Legal, que era naquela época apresentado pelo Gugu Liberato, com um formato totalmente diferente e nesse sentido, numa época totalmente louca, que era a década de 90. Gente, a década de 90 foi uma época que teve tanta loucura, tanta coisa, que eu acho que é impossível colocar tudo num vídeo só, curto, não tem como. Então por isso que eu trouxe a questão da banheira, mas logo depois eu quero fazer mais coisas. Só, gente, que olha só, pense numa época em qual quase tudo era possível, em que as loucuras que a gente vê hoje, que o politicamente correto é como se não existisse. Década de 90. As pessoas falavam na mídia, nos programas absurdos, não só nos programas, também nos jornais, nas revistas, a questão da nudez, a questão do comportamento não é tão questionado como é hoje. Certas brincadeiras de mau gosto, que hoje são de mau gosto, naquela época ninguém sabia que era de mau gosto, porque não se questionava isso, entendeu? Era uma época que a comunicação não tinha todo esse refinamento que tem hoje, em relação a você ter opções, você ter meios de você buscar melhores coisas para se entreter. Sendo assim, a gente caía domingo à tarde, após as 15 horas, Guerra de Audiência, Domingo Legal e Domingão do Faustão. Gente, Domingo Legal é um programa que já está há muitos anos no ar. Ele teve uma mudança muito séria na roupagem dele em relação a quem foi apresentar, porque o Gugu Liberato saiu da emissora que até então foi sua casa por anos, que era o SBT. Hoje, nesse sentido, na década de 90, no finalzinho da década de 90, início dos anos 2000, tinha Guerra de Audiência, que era uma guerra no qual as únicas emissoras de grande expressão no Brasil, as maiores emissoras, brigavam, por quê? Pela audiência. Se traduz em patrocínio, se traduz em muita coisa, é muito dinheiro. E como não tinha nada que pudesse tirar o lugar desses programas, as pessoas não tinham outras opções, é aquilo que tinha pra ver mesmo. Então, sendo assim, pra ganhar ibope, pra dar certo, botar o quê? Bundas. Vamos botar o quê? Baixaria. Só que naquela época, gente, era uma baixaria, era uma bunda, mas eu acho que de certa forma a sociedade era tão louca que aquilo fazia tanto parte que eu não sei se as pessoas tinham noção do que tem hoje. Eu fico pensando, caramba, Banheira do Gugu em 2019, no horário das 15 horas. Eu acho que a banheira, eu fiz aqui, hoje eu fiz lição de casa. A Banheira do Gugu, ela funcionou foi um quadro dentro do programa Domingo Legal. Não é esse Domingo Legal que tem hoje, com o Celso Portiolli, foi um Domingo Legal que foi apresentado pelo Gugu Liberato. Na realidade, ele foi o apresentador que começou com o programa. Após sua saída, o Celso assumiu. O que acontece? Banheira do Gugu basicamente era um quadro no qual as mulheres tinham as musas, as gatas da banheira, que ficavam e tinham os convidados, né? E as pessoas jogavam numa banheira mesmo o sabonete
E as gatas da banheira impediam que os convidados pegassem os sabonetes. Então, assim, na realidade era um formato de brincadeira que tinha antigamente, que é a guerra dos sexos, entre homens e mulheres. Então, para ilustrar, era basicamente isso. As mulheres, elas tentavam impedir que os homens pegassem sabonetes e, consequentemente, os homens impediam que elas pegassem sabonetes. Então você imagina, gente, mas esse impedir de pegar sabonete não era impedir com, sei lá, uma roupa mais avantajada, maior, não, gente, era de biquíni, e o micro biquíni que as mulheres ficavam. Então você pode imaginar o que tava ali, e aquele cameraman ali, eu acho que a função dele basicamente era mostrar mesmo, né, porque tinha, eu acho que parecia muito mais um ensaio ginecológico, né, um teste ginecológico, porque tinha tudo. Se eu pegar mais de 2, pelo menos, a vitória já pegou um. Mais de 2, a vitória é do time dos homens. Relaxou? Olha o tempo. Vai, Ronaldo. Mais um, vai cobrar. Eles brigavam, eles se azunhavam, aí tinha uns convidados que ficavam saidinhos e elas brigavam com eles, enfim. Era uma confusão. E é engraçado que esse quadro no programa Domingo Legal, ele era tão forte e dava tanta audiência que ele chegava a movimentar 25 pontos no Ibope só naquela época, só esse quadro. Por isso que o Domingo Legal, o SBT, faziam questão de colocar, porque era um quadro decisivo que fazia com que o pessoal que estava vendo o Faustão fosse para o SBT ver o Gugu. Era um quadro que praticamente o Faustão não ganhava dele, porque é quando começava a banheira, começava o eu, enfim. Essa música que acho que é icônica desse quadro, pum, geral corria, ia pro Gugu, como eu já falei, 2019. É outro momento da nossa realidade, da mídia, enfim, da comunicação. É impossível você ter um programa como esse, um quadro como esse, nessa época, agora de 2019. Sendo assim, esse quadro acabou. Acabou porque a justiça disse que entendeu que não é mais interessante manter esse tipo de conteúdo para jovens e a família assistir no horário que ele passava. Porque o quadro passava entre 18 horas até as 20 horas. Então você imagina, 6 da tarde, várias bundas passando pela sua televisão com micro biquínis, o cara tentando tirar, arrancar o biquíni, arrancar o sabonete da mão da mulher, sair uma teta, daqui a pouco arrancava, saiu uma parte de uma bunda, enfim. Era basicamente isso que acontecia mesmo. Vai, Popozuda! Ai, caramba! Tá saindo água em qualquer lugar aqui. Olha o tempo, 7 segundos, vai perder. Vai perder. Não vai dar mais tempo, vai perder. Faltam 3 segundos só. A Adriana não vai conseguir. Ponto para os homens! No quadro, então, tinham as gatas da banheira, que eram as musas, e tinham os convidados. Gente, ó, década de 90, como é que se diz? Sexualização, essa exposição do corpo da mulher era muito mais forte que hoje. Então, para você ver, muitas dessas moças que estavam na banheira do Gugu, que estavam como modelos da época, a forma delas entender que elas tinham uma ascensão social, uma ascensão no trabalho delas e ganhar mais dinheiro, é quando pintavam o convite para posar nua. É uma coisa que acontecia muito com a banheira. Muitas delas saíram nuas porque a banheira, tipo, um quadro que tem dentro do programa que já é de audiência. Só o quadro 25 pontos de Ibope, caramba, elas saíram de lá pra capa da Playboy, pra capa da Sex, que era um veículo máximo de exposição da época e que gerava pra elas também renda. Não tinha Instagram, né, que pessoas fazem de graça, não. Antigamente o pessoal ganhava bem, no caso da Playboy, né. E também tinha as concorrentes, que era a Sex, enfim, que eu não sei se tem até hoje. A Playboy acabou, no caso no Brasil, porque mudou, na realidade, né, o cenário mudou. Eles tinham as gatas da banheira. A mais famosa foi a Luísa Ambiel, que teve no quadro de 94 a 98. Lembrando que a banheira, ela acabou em 2000. Depois dela tinha Solange Gomes, Nana Gouveia, Fabiana Andrade, Helena Zaroli, que está no SBT até hoje. Sabe porque você pesquisa e vê elas participando de programas de auditório, programas de televisão que elas participaram, elas falam que foi muito bom para elas. Eu acho que se sentindo bem, cada um se achando à vontade, né? Cada um faz o que quer. Só que elas falavam que elas não passam essa imagem de que, se arrependeu, que não foi bom, enfim, elas sempre falam muito bem. Então, basicamente essa ascensão que dava para elas a questão da banheira. Era um umba, que gerava um din-din, né? Porque através disso aí elas iam fazer eventos, fazer revista, que dava também um cachê para elas bom. E era, na realidade, nos anos 90, muito das mulheres da mídia, o ápice era a questão da nudez nas revistas masculinas, né? Como é que chama, gente? É a famosa objetificação, não é isso? Objetificação do corpo da mulher.
E é o que aconteceu na década de 90. E era uma época que não se questionava muita coisa. Era uma época que a comunicação não era tão como é hoje, que você pode, viu a banheira, você vai lá, reclama, manda. Não tinha isso, não tinha Twitter, não tinha nada para você questionar. Então, no caso, as empresas de comunicação, elas tinham toda, tipo, um monopólio mesmo da comunicação, porque não tinha outra forma da pessoa ver outro conteúdo. A banheira, ela passou a ser questionada a nível de justiça, porque vamos entender que a questão da classificação etária, ela começa no Brasil a partir da década de 90. Eu não lembro se 80 já tinha, porque não é da minha época, mas você começa a classificar novelas, filmes, programas por horário, como tem hoje, 12 anos, 16 anos, 18 anos, ela nem sempre teve no Brasil. Então, nessa época, você tinha um conteúdo pesado sendo veiculado de dia, à tarde, era por causa da banheira, que tem até aqui uma portaria que eles falam que é a portaria 796, que foi impetrada pelo estado de Minas Gerais, que obrigou, no caso, a banheira a ser passada a partir das 21 horas. Mas olha só, o horário da guerra de audiência era 5 da tarde, 3 da tarde, 6, 21 horas já ia começar na Globo Fantástico, enfim, as demais programações, e a guerra de audiência, que era o horário mesmo chave para eles ganharem dinheiro, pro SBT não ia ser mais interessante, porque eles vão perder o trunfo deles, né, para ganhar audiência. Então, para eles não é interessante que a banheira ficasse para mais tarde. Mas, ao mesmo tempo, a justiça começou a exigir isso por causa da questão da classificação etária, que foi algo que veio na década de 90, que foi um processo, não tinha como tem hoje, né? Assim, eu lembro que a gente começou a ver eles colocando classificação etária nos programas, não entendia ao certo como é que funcionava, entendeu? Hoje em dia já é tudo muito bem especificado, tudo muito bem pontuado. Então, a banheira ficou 6 anos no ar. Exato, ela ficou de 94 a 2000, gente, é muito tempo. Era um quadro que tinha muita audiência, que gerava muita visibilidade, e com isso também anúncios também. Todo mundo que bombava na época ia. El Chan ia, as Sheilas iam, Carla Pérez, todo mundo ia. Os grupos de sucesso da época, que estavam de massa mesmo, todos participavam. E, no caso, os homens iam tentar pegar o sabonete das mulheres, e muitas vezes algumas mulheres não queriam ir. Então elas tinham as gatas da banheira que iam substituir, no caso, as convidadas mulheres que não queriam participar. Um minuto! Ela luta jiu-jitsu. Eu quero ver se o jiu-jitsu hoje vai fazer alguma coisa. É bom. Agora nada, hein? Isso vai matar o pau também. Mas os homens geralmente quase sempre iam, não todos, mas a grande maioria. Então, nesse contexto de guerra dos sexos, né, é que a brincadeira se baseava. Muito antes de Paniquete, muito antes... Se você for ver, até o padrão do corpo das mulheres era diferente. Que era entendido como ser gostosa, como ser bonita, na banheira era diferente, né, naquela época. Então, elas foram antes das paniquetes, antes de muitos desses padrões de beleza, essas mulheres tinham esse imaginário, né, do coletivo, elas habitavam esse imaginário coletivo como sendo símbolos sexuais, exemplos de sensualidade, tanto que eu achava nas capas de revistas masculinas. Vamos tentar entender como é que funcionava a questão das musas da banheira. As musas da banheira, elas eram muitas das vezes assistentes de palco, que trabalhavam no programa do Gugu, que eram convidadas para ter uma upgrade no salário na função e para a banheira. Então, algumas das modelos da época que estavam presentes nos ensaios sensuais, enfim, que faziam essas pontas, essas participações. Uma coisa engraçada desse quadro, gente, é que acontece, a música dele, eu, umba, é uma coisa, acho que virou lenda urbana, porque quando você procura na internet, aparece 2 nomes, que é The Farm Lopes ou então Dream Water. Você não sabe na realidade quem é quem, entendeu? Qual que vale. Só que eu. E isso aí foi o tema fixo da banheira, porque o que acontece, tanto é que é uma música que é uma música que, se você colocar hoje em qualquer lugar, quem viveu a década de 90, quem viveu esse início dos anos 2000, automaticamente vai lembrar da banheira e vai lembrar de tudo que acontecia lá. Na realidade, foi um momento da televisão no que se apelava muito pra sensualidade, em busca do quê? Em busca da audiência, que é o que gerava. Gente, olha só, se só a banheira ela gerava 25 pontos de audiência, você imagina vezes que ela dava 25, Faustão 18, olha só. Então ela ganhava dele quase sempre, e foi um quadro muito conhecido, que teve presente no programa, que bombou durante muitos anos. Vamos pensar, gente, será que em 2019 rolava de ter a banheira do Gugu? Eu acho que ter gente pra participar, pra ficar lá
de biquíni, com a bunda de fora, e tinha, né? Que o pessoal hoje em dia tá fazendo isso no Instagram, fazendo isso nos stories do Facebook de graça, entendeu? Eu acho que por falta de quem ficasse lá se expondo não ia ter. Mas, gente, é uma sociedade diferente. Sabe, hoje em dia tudo é mais questionado, porque as pessoas estão entendendo que não pode ser bagunça, né? A gente tem que pontuar o que é certo e o que é errado, o direito da mulher de ser respeitada, não ser só um objeto, enfim. Só que coisas naquela época não eram bem assim. Então, eu gosto dos três estando pra gente refletir e entender que, às vezes, quem tá no canal e é mais novo, óbvio que não vai lembrar disso, né? Até porque faz muito tempo. Mas, gente, isso, a década de 90 é um período tão doido na história brasileira em relação à mídia, em relação à cultura pop, que eu acho que se a gente for se permitir um pouquinho entender e ver alguns vídeos daquela época, você vai ver como que em pouco tempo, que no caso são 10, 20 anos, mudou para o que a gente tem hoje em relação à forma de se comunicar, o que é certo, o que é errado, o que é aceito, o que não é aceito. Era uma época eu acho que era uma terra de ninguém, porque não havia essa participação expressiva que hoje a gente pode ter para questionar, e uma voz que pode ser ouvida. Sei lá, você tem uma conta na rede social, você tem milhões de pessoas te seguindo, antigamente não tinha isso, não existia. Então era somente uma opinião que não tinha para onde dar vazão. O máximo que tinha no telefone podia fazer, ou então as instâncias públicas que processavam, mas no mais não tinha, como tem hoje, formas de você questionar, de você estar presente. Então, os poucos que tinham acesso à comunicação, que eram os grandes veículos, faziam o que queriam. E no caso dessa apelação toda, era incrível que já havia esse costume da banheira em relação até às músicas. E foi um quadro que deu muito certo no SBT e ficou lá durante muitos anos. Eu acho que basicamente só acabou mesmo por causa da justiça, porque se não houvesse nenhum impedimento judicial o programa ficar no ar, ele entrar no ar até hoje. Não sei, né? Quem sabe? Então, gente, basicamente é isso. Gente, década de 90 é tão louca, mas tão louca, que se eu fosse falar com vocês tudo, seria impossível fazer vídeo só. Então faz o seguinte, me ajudem a criar conteúdo legal pra vocês. Me deem dicas de vídeos, de temas, de assuntos que vocês querem saber sobre década de 90, programa, a gente tem muita coisa engraçada, muita coisa pra gente pensar também. Escreva nos comentários aqui embaixo. Tô colocando no meu Instagram, tô colocando minhas redes sociais também, pra vocês me darem sugestões de temas pros próximos vídeos, que eu acho que esses vídeos que falam sobre coisas de veículos de massa, eles são interessantes porque eles fazem a gente repensar e voltar um pouquinho, né, lá atrás, entender como é que funciona, que às vezes a nossa mente, a gente, é muito imediatista, só veio agora. Só que, gente, para chegar até o que é hoje, muita água passou por debaixo da ponte, então a gente tem que entender como é que tudo começou. Então, o fim do vídeo é esse, fiquem bem, um abraço para todos, se inscrevam no canal, compartilhem, deem sugestões, me ajudem a criar conteúdo e é isso, fiquem bem.